Ok. Beleza, Fabiano? Tá Beleza? com você. Tá bom então. Hoje vamos falar do EFICA, tá? Focar bem na como que funciona o EFICA, o que precisa parametrizar, qual que é o projeto, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, o EFICA é um programinha, né? Que é um robozinho, vamos falar assim, que ele tem que ser instalado lá no cliente do escritório de contabilidade e ele tem que ser instalado no próprio escritório, né? Então, no cliente do escritório e na empresa de contabilidade, tá? O objetivo do EFICA é facilitar a captação de dados do cliente lá, né? Do cliente do escritório. Deixa eu só mostrar aqui uma. Eu só vou, para a gente começar a entender, não vou delongar nisso aqui não, tá? Só mostrar aqui que é uma telinha repetida, mas é só para ter uma noção, entender o que que é e depois a gente já partir mesmo para a prática. Vou deixar isso aqui. Aqui, ó, mostrar essa telinha aqui, ó. Então, eu acho que abriu aí para vocês, né? Oi, Chico. Tá, Abriu, então, ok. só para entender aqui, ó, o EFICA é uma ferramenta, né, um programa que ele tem que ser instalado, então, na máquina local, tá? Então, eu tenho que ter uma instalação do programa no escritório e eu tenho que ter uma instalação do programa lá no cliente do escritório, tá? O objetivo do EFICA, então, hoje a gente consegue lá integrar XML, entrada, saída, etc. O financeiro é que é uma dificuldade lá, como o Dr. Romeu mostra naquela apresentação dele, né, que é a dificuldade é trazer os dados do financeiro, quantos a pagar, quantos a A receber, Arca da Aliança a lá, arca da né? aliança, né? Então, assim, hoje nossos concorrentes, eles têm o sistema que busca, tem o e-busca deles lá, também busca XML, etc. Porém, eles não têm a questão de buscar o financeiro. Ninguém teve essa ideia ainda onde a Exactus teve. Bom, então esse programinha eu posso integrar ele tanto para os clientes do top como para o cliente do concorrente. Então ele abre o nosso leque, né? Eu posso domínio, eu posso ProSoft e N concorrentes, tá? Então, Contimatic aqui. tudo, tá? Então, porém, a gente vai ver agora as dificuldades. Vamos pensar um pouquinho assim, de qual é a dificuldade para poder fazer uma implantação. E então, assim, a dificuldade, na verdade, ela é pouca. Não, ela é bem simples o processo, tá? Não tem muito segredo, não. Mas então eu preciso de um programa aonde ele vai instalar lá no cliente, vai pegar essa informação do cliente e vai subir para a web. E da web ele vai descer lá para o top ou para o sistema do concorrente. Tá? Então, assim, quando a gente fala em concorrente, a ideia é entrar lá no concorrente, é começar a mostrar um pouquinho do nosso diferencial e botar um pezinho lá. O cara não quer trocar o escritório, o sistema do escritório, então ele que ajude a indicar sistema de gestão para nós, tá? Que o foco até não é tirar o sistema do escritório, é que ele seja o nosso maior vendedor, né? E é onde a gente vai ganhar faturamento também. Bom, hoje a dificuldade aí do nosso projeto aí de eficiência do EFICA é que é lá na ponta, tá? Eu preciso pegar uns arquivos, né, do cliente lá. Vamos falar assim, aqui nessa ponta do cliente,
o cara tem o SAP, o cara tem o sistema que é um cara de terceiro que fez. Então, a maior dificuldade é essa. O restante é muito fácil de fazer. Então, beleza. Vamos voltar aqui na... Como que começa tudo isso, tá? O primeiro é escolher um escritório que queira entrar nessa parceria, né? Então, vão imaginar que vocês aí têm um escritório na cidade de vocês, que vocês falam, esse cara aqui é parceiro, eu vou lá trabalhar com ele porque ele vai me ajudar. Tá? Eu vou escolher aqui um escritório nosso, aqui de Londrina, para servir de base para nossa apresentação. Então, primeiro passo, fui lá no cliente, convenci lá o cliente, mostrei, né, a ferramenta. Eu tenho então um cliente para implantar. Bom, esse escritório, depois que eu mostrei e ele gostou, eu pedi para ele indicar um cliente dele. Falei, me indica um cliente seu para a gente fazer o teste. Esse teste, com o primeiro cliente do escritório, a Exactus está fazendo gratuito. Tá? É uma autorização comercial que pode acontecer. Se vocês aí falam, não, eu não quero dar gratuito para ninguém porque vai me dar suporte, melhor ainda, tá? Mas como funciona? Então, eu fui lá no escritório, meu escritório aqui chama Protec, e a Protec me indicou um cliente deles. O que eu fiz? Primeira coisa aqui, eu entrei aqui www.eficatos.com.br, vim aqui, cadastre-se, e coloquei o CNPJ, nome, telefone e o e-mail do contador. E habilitei que o contador vai usar o ERP completo e o EFICA. Por que o ERP completo? Para o contador, tá? Porque eu preciso que ele aprenda a usar o Eficatos e o EFICA, porque depois ele vai implantar sozinho. A gente vai ensinar ele e ele vai tirar essa dependência da gente. E ele vai andar por si só depois, tá? Então, ele vai criar aqui o login, ou pode ser a CA mesmo, mas o escritório cria o login, marca ERP e o EFICA. Ele vai colocar aqui quem que é a central de atendimento, tá? E vai colocar escritório contábil. Põe uma observação aqui, escritório contábil projeto EFICA. Quando ele der um enviar, esse e-mail, né, essa liberação aqui, é enviado aqui para Exactus, e a Exactus vai ter toda uma logística aqui de liberar a empresa, mandar a senha para o escritório, conforme ele habilitou aqui, tá? E para ele poder ter o acesso no Eficatos, tá? Só para a gente lembrar, o Eficatos é um programa financeiro que está na web. Ok? Bom, em seguida... Fabiano, sim. Só uma pergunta aí. Tá. Ele vai mandar isso daí para a Exactus. Isso. A hora que a Exactus retornar, a CA vai receber esse e-mail dessa liberação também? Recebe. Ou só ele? Não, recebe também, né? Aí a Exactus vai ver se é teste, se tem contrato, tá? Mais ou menos, a partir do momento que ele faz o cadastro, você teria mais ou menos um prazo? 48 horas ou mais? 30 minutos ou até 1 hora. Nossa. Tá? Porque o que a gente faz aqui? Se esses dados aqui do cadastro tiver certo, assim, preenchidinho, eu identificar que esse é um cliente de EFICA e ERP, né, e é um escritório principalmente, então 30, 1 hora, máximo aí 2 horas, ele já está recebendo uma liberação como teste lá para ele. Tá, aí depois que, vamos supor que terminou essa questão do teste, a hora que ele começar a fazer realmente, vamos supor, a gente já está rodando normal, eu tenho que primeiro mandar o contrato, como que funciona isso? Para eu já orientar o cliente, né? Aí no teu caso aí como CA,
Então você já, o que a gente está fazendo aqui, tá? A Exactus também está correndo também. Então a gente vai no cliente, faz a demonstração para ele gostou, ele quer entrar no projeto, a gente já faz um contrato com ele, tá? E esse contrato a gente já faz aqui esse cadastro e já manda junto para a Exactus. Então, esse cliente, esse escritório, vamos falar assim, o escritório contábil, eu já cadastro ele como contrato, ele nem é teste, ele já é um cara que vai utilizar. Entendi. Então a gente está trabalhando muito assim, a gente chama aqui ou vai lá no cliente e já faz o cara assinar um contrato. E está dando certo isso aí, tá? Agora, não, deixa, eu queria só ver. Né? Isso daí vai ter que testar primeiro, entendeu? Depois de um período aí já começa isso. Por mais que tenha um contrato assinado, aí a gente sempre fala assim, ó, dependendo do escritório, a gente até dá 60 dias de teste, tá? Dependendo, a maioria são 30 dias, porque se deixa 60 também, o cara não pega. O cara fica lá cozinhando todo mundo. Então, a gente fala, ó, então 30 dias de teste e eu te acompanho o teste. Mas assina aqui o contrato que eu tenho que liberar o teste lá, tá? Então, isso aí tá dando certo pra gente. Então, assim, ó, o prazo é 30 minutos, até vão por 2 horas, desde que aqui esteja bem preenchidinho, tá? Bom, em seguida, já em seguida, esse escritório, ele vai indicar um cliente dele. Faz para mim lá o Londrina Country Club, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui. Faz esse cliente para mim. Então, em seguida, eu já vou colocar o CNPJ desse cliente, o nome, telefone, e-mail, e como ele é o cliente, ele vai habilitar aqui, ó, EFICA. Ele vai colocar que a central de atendimento vai ser o escritório contábil. Tá? Porque o escritório, quando informa ele aqui, a gente já vai entender que ele está vinculado também a uma CA. Tá? Então, assim, ó, selecione sua central de atendimento. Na verdade, o cliente, a central de atendimento dele é o escritório. E não a tua central aí. Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse cliente aqui, ó, chamado Abaco, Abaco Contabilidade, ó. Então, ele é um escritório contábil que ele já tem alguns clientes trabalhando, mas a gente amarra o cliente dele como uma central de atendimento. E ele, quando cadastrou, ele cadastrou que a central de atendimento é Exactus. Tá? Porque depois vocês vão entender o porquê dessa amarração aí. Mas só para entender aqui, o escritório ERP e EFICA e a central é a central Exactus, a central aí de Ribeirão, de Rio Preto, né? E o cliente é o escritório contábil que vai estar aqui. Mas o meu cliente, o meu escritório não está aparecendo aqui. Então, cadastre o escritório primeiro, que a hora que cadastrar e liberar a senha, ele aparece aqui. Entendido nessa parte? Ok. Beleza, então. Bom, feito isso aí, enquanto o pessoal aqui da Exactus está fazendo a liberação aí de 30 minutos até 2 horas, vocês podem aqui, ó, já vir no site do Eficatus, entrar aqui, ó, tá, ó, Eficatus/Efica. Então, clica nele aqui. A gente tem uma instalação aqui, ó. A instalação do Efica Escritório e o Efica Cliente. As versões aqui, ó, é a mesma, tá? A gente só separou aqui para dar um nome, vamos falar assim. Mas o programa é o mesmo. Se eu clicar aqui é o mesmo, se eu clicar aqui é o mesmo. Tá? Então, clico nele. Vou baixar o programinha, salvar lá na máquina do contador, lá no servidor dele, de preferência. E vou executar esse programa. Tá?
em seguida, eu vou também acessar a máquina lá do cliente dele e instalar esse programinha. Posso mandar por e-mail se quiser, mas eu instalo esse programinha também lá no cliente dele. Então, só voltando aqui, ó. Então, eu vou ter uma instalação no escritório e vou ter uma instalação lá na máquina do cliente. Tá? Beleza. Só lembrar aqui, a gente tem, então, duas situações aí nas implantações que a gente vem fazendo. A gente teve, por experiência, né, duas visões aí. O escritório contábil falou assim para mim: Fabiano, ó, eu tenho cliente que eu posso instalar lá no EFICA, lá na máquina dele, e eu tenho cliente que ele não quer que eu instalo lá na máquina dele, ele quer mandar o arquivo para mim, e o arquivo eu que vou ter que fazer dentro do escritório. Tá? Então, são duas visões, tá? Uma que ele pode instalar na ponta, lá no cliente, configurar lá no cliente e o EFICA trabalhar lá, integrando aqui com o escritório. E aqueles clientes que o cara só manda arquivo. É o técnico lá do servidor, lá do sistema dele, que gera um script lá e ó, pega o arquivo aí e vê o que você faz. Então, pensando nessa solução, a gente tem duas versões do EFICA, tá? Que a gente vai seguir nessas duas linhas. Então, voltando na tela. Eu tenho o cliente que eu posso instalar lá, porém, eu tenho o cliente que só me manda arquivo. Aí eu tenho que processar aqui no escritório. Tá? Então, ficou bem legal isso aí. Então, vamos lá. Digamos que o pessoal do contrato aqui já liberou nossa senha. Já enviou o e-mail para vocês aí também. Então, feito isso aí, ó, a gente vai entrar no Eficatus e vai entrar na empresa do cliente do escritório, ó. Tá? O cliente, ele não precisa nem saber que isso aqui está acontecendo. Que ele tem uma base lá no Eficatus na web. Porém, eu tenho aqui, ó, a base do meu escritório contábil. Tá? Então, esse aqui, o escritório contábil, vai trabalhar sempre no Eficatus. Então, vamos pensar lá no escritório. Aí você vai perguntar, mas por que ele tem que acessar o Eficatus? Porque hoje existe aqui dentro, ó, uma área que a gente criou chamada área do contador. Ó. E aqui dentro da área do contador, ele vai ter alguns processos. Eu vou acessar de novo aqui porque ele caiu a conexão, tá? Ok, então, área do contador, ó, vai abrir aqui então o referente ao menu do contador. Bom, então beleza. Então assim, ó, só para entender, quando o escritório lá receber o e-mail do login e da senha dele, o padrão do login e da senha é o CNPJ, né? O login vai ser o e-mail do escritório e a senha é uma senha padrão que a Exactis vai mandar. Quando ele acessar aqui, ó, e o acesso dele, ele vai fazer, ó, www.eficatus.com.br, ele vai pôr o CNPJ, e-mail e a senha. Quando ele fizer o primeiro acesso, o próprio Eficatus já vai induzir ele a mudar a senha. Tá? Então ele vai falar, olha, alterar a senha, né? Então ele vai acessar, colocar o login, que é o e-mail dele, e a senha nova que ele vai trabalhar. Caso tiver um cliente que também vai acessar o Eficatus, por algum motivo, também o primeiro acesso vai induzir que ele mude a senha. Tá? Para depois não vir, alguém acessou, alguma coisa, né?
Então, a ideia é que cada usuário do Eficatus faça a tua senha. Bom, então tá bom. Instalou, então, o Efica, tá? Vamos voltar aqui na máquina. Ele vai criar um atalhozinho aqui, ó, na área de trabalho. E ele, a hora que clicar, ele vai rodar aqui, ó, do lado do reloginho, ó. Então, ele é um robozinho que ele vai ficar o dia inteiro trabalhando aqui. Tanto aqui, como lá no escritório, lá no cliente do nosso escritório aqui. Tá. Dou 2 cliques, vai abrir o sistema. Como que eu configuro, então? Ó? Eu sou o escritório contábil, está instalado lá no meu servidor. E no meu servidor, a hora que eu abrir o Efica, aqui embaixo, ó, ele tem sempre a versão que está usando, tá? A gente está aí melhorando a cada dia, então pode ser que ele acesse a versão muda. Porém, como é um sistema que quando ele faz o acesso, ele vai automático na web ver qual a última versão e ele mesmo, se tiver na última, já baixa e já instala, tá? Pode acontecer algum erro de instalação lá também, na hora de fazer a instalação do sistema. Qual que é o erro que a gente detectou quando instala? Vamos voltar lá na página do Eficatus. Muitas vezes é por causa do framework lá que faltou, tá? Então, ou tem que ativar o framework na máquina, dependendo se é um Windows 2008 e tal, ou então a gente deixou um link aqui, ó, Windows Installer 3.1 e do Framework 4. É isso que dá o problema. Né? Instalou um deles, né? Na maioria das vezes é o Framework 4, só que pede. Instala ele e instala o Efica de novo, o sistema já funciona. Bom, então aqui na máquina, só para a gente entender, ó, ele vai ficar rodando o dia todo aqui. Como que eu configuro? Bom, eu estou no escritório contábil, lá no servidor, eu vou colocar aqui o CNPJ do escritório lá que a gente criou lá no Eficatus, lá na web. Vou deixar a minha senha aqui mesmo. Então, eu vou colocar o CNPJ, vou clicar aqui, ó, login, ó, conectado com sucesso ao web service. E eu vou dar um testar conexão, ó. Pelo menos uma vez faz isso. O que o sistema, o Efica fez, ó? Ele foi lá com esse usuário aqui, CNPJ usuário e senha, ele foi lá na web, buscou o escritório e trouxe o cadastro dele aqui, ó. Então, por exemplo, a base desse escritório aqui, ó, que é a Protec Assessoria e Consultoria, é essa aqui, ó, eficatus.com.br/ef024. Tá? Então, se eu quiser também acessar o escritório lá pelo Eficatus, eu acesso a web. Em vez de eu pôr aqui, ó, eficatus.com.br, digitar o CNPJ e login e senha, eu ponho só aqui, ó, /ef024, ó, /ef023, tá? Então, só que o que o sistema faz? Ele vai trazer o CNPJ, eu só ponho o login e senha. Para nós que acaba dando um suporte para alguma coisa, isso aqui ajuda muito, tá? Se a gente entrar no Eficatus, bem no cantinho aqui embaixo, ó, tem qual que é a base de dados do cliente lá, tá? Ó. Então, a gente coloca o login aqui, a gente não precisa ficar registrando qual que é o CNPJ do cliente e tal, né? Então, beleza. Bom, então aqui no Eficatus, no Efica, né, ó, ele trouxe para mim o login do cliente. Então, eu vou primeiro logar, ele vai lá no web service e busca os dados, e eu testo a conexão para ver se está tudo correto. No escritório está pronto, instalado. Tá? Eu não preciso fazer mais nada aqui. Bom, e lá no cliente, né? Lá no cliente, eu também vou lá no site da Exactus,
do Eficatus, baixo o Efica lá na máquina do cliente, clico nele, abro a telinha principal e vou colocar o CNPJ do cliente aqui, ó. É isso que vai diferenciar o Efica cliente e Efica escritório. Ó, vou logar aqui e vou testar a conexão, ó. Veja que aqui embaixo, ó, aquela telinha que eu tinha aqui embaixo, ela sumiu, ó. Vou voltar lá nela para explicar. Então, aqui dentro eu tenho, ó, o cliente lá, os dados do cliente e qual que é a base do cliente também. Aí vocês vão perguntar para mim, por que que eu tenho que fazer isso no cliente? Tá? Bom, isso aí é onde, lá no cliente, ele vai ficar rodando numa máquina e aqui nesse menu chamado Arquivos, é onde a gente vai informar o caminho e o layout do arquivo que eu quero trazer para dentro do sistema. Né? O que eu quero buscar? Eu quero buscar do lado do cliente o contas a pagar, contas a receber, XML de entrada e saída, extrato bancário e documentos também. Né? Tá? Então, lá no cliente, eu vou dizer assim, ó, aonde que é a pastinha do meu arquivo do contas a pagar? Então, eu venho aqui, ó, seleciono o local, né, aonde que está, e amarro ele aqui, ó. Aonde que está a pastinha do meu contas a receber? XML, entrada, saída e o extrato. Eu vou informar um caminho. E dentro desse caminho tem que ter o arquivo. Então, assim, só para a gente entender aqui, quando eu disse aqui para o sistema aonde está o caminho, ele vai lá nesse caminho, lê aonde que está e já me identifica aqui se lá nesse caminho tem algum arquivo, ó. Então lá eu tenho um contas a receber, ó, tenho um arquivo do contas a receber e tenho um arquivo do contas a pagar. Nota de entrada e saída, de extrato eu não tenho. Então ele já me identifica. Se eu der um atualizar aqui, ele vai sempre verificar a quantidade de arquivos que eu tenho dentro desse caminho. Para isso que serve, tá? Bom, ok então. Então assim, ó. Vão começar a entender a dificuldade aí que vocês vão ter, que eu também estou tendo. Esse cliente, ele utiliza um sistema de terceiro lá, tá? A dificuldade que eu digo é assim, se eu utilizo o sistema de gestão, utilizo. Teu sistema gera relatório de contas a pagar, contas a receber, em TXT ou XLS, tem alguns sistemas que a gente está se deparando que não tem. O cara gera PDF, o cara gera JPG lá, mas ele não tem TXT. Então, essa é uma dificuldade. Porém, conversando lá, o programador do cara, através de um script, ele começa a liberar esse arquivo. Tá? Bom, o segundo ponto aí é a estrutura do arquivo, tá? Eu vou abrir aqui, ó, que é um caso real que a gente está tratando. Então, eu vim aqui na minha máquina, criei um caminho, ó, projeto Efica Protec. Dentro dele eu tenho essa empresa e nela eu criei aqui um contas a pagar, ó, contas a receber, extrato. Então, beleza. Dentro do contas a pagar, eu peguei o arquivo que o cliente, o sistema dele gera. Então, o arquivo, o sistema lá, ele gera tanto em Excel como em TXT. Eu pedi para que o cliente sempre passasse o arquivo em Excel, né, em XLS, porque eu preferi. É mais fácil configurar. Vou editar aqui para vocês verem a estrutura do arquivo. Bom, então esse aqui, ó, é o arquivo que o cliente lá me passou, o cliente do escritório, tá?
Então ele usa um sistema de gestão, onde o programador dele lá gerou o arquivo para mim e me mandou. O que compõe no arquivo? Ó? Espécie, documento, né, o número do título, qual que é a parcela desse título, qual que é o fornecedor, ó, trouxe CNPJ, o cara lá, o sistema do cara é mais organizado, razão social e nome fantasia, tá? Vamos voltar aqui. Data de emissão, data de vencimento, o valor a pagar. Bom, isso aqui é o que eu preciso, tá? Para o projeto funcionar. É documento, o fornecedor, a emissão, o vencimento e o valor a pagar. São essas informações que eu tenho que ter para poder dar certo. Tá? Então, vocês podem se deparar com vários casos aí. Esse cliente específico, o arquivo dele lá, ele já gera junto os títulos já pagos, qual que foi a data do pagamento e qual banco pagou. Ó. Então, eu tenho dentro aqui do arquivo a perfeição para mim, vamos chamar assim, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Então, vai abrir aqui ó, o EFICA, tá? Vai abrir aqui ó, o arquivo em Excel e vai dizer para o sistema o seguinte, ó. Esse é um contas a pagar? Então é um contas a pagar. Vou na abinha do contas a pagar. O que eu preciso para configurar e dar certo? Ó, eu preciso pelo menos desses 4 campos que estão aqui ó, com um asterisco. Então, por exemplo, ó, CNPJ, onde que está? Então, CNPJ está lá no fornecedor. A gente colocou aqui ó, no Eficatus. Deixa eu minimizar essa telinha aqui. Tá, ó, a gente colocou aqui no Eficatus CNPJ/CPF, porque o Eficatus ele vai buscar na receita, etc. Porém, tem alguns casos que a gente está se deparando que não existe um CNPJ. É um código. Então, a gente pega esse código como CNPJ/CPF. Tá? É o código ou CNPJ do fornecedor. Ó. Bom, aí, data de vencimento. Eu fui lá e vi que a data de vencimento está na coluna H. Então, vamos fazer aqui. Ó. Esse aqui é na coluna E. E eu coloquei que o tamanho é 100. Que não vai estourar mais de 100 ali. Tá? Podia colocar até 1000 aqui, não tem problema. Qual que é o tipo do arquivo? XLS. Ó. Bom, data de vencimento. Vamos olhar no arquivo. Vencimento está na J. Então eu venho aqui e ponho J. Valor. Valor está aqui, ó, pagar, ó, está no I. Número do documento. Opa. Número do documento, ó, está na letra B. Data de emissão. Está na letra H. Data de pagamento, já vamos pegar aqui, ó. Tá na O, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Data de emissão, letra H. Data de pagamento na letra O. Tá, nome do fornecedor. Então, está aqui, ó, no F. O histórico, tá? Esse histórico eu posso deixar em branco, como eu posso pegar algum campo, ó. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, o L, para nosso teste aqui. Então, vou pôr aqui ó, o L. Já vou informar qual que é o banco que ele pagou. Então, é o P. Bom, já vou aproveitar aqui, ó, informar também qual que é o valor, né? Ó, o valor da baixa, ó,
né? Caixa ou banco, né? Que no caso aí é por onde ele pagou. Ok, então. Tá, vamos pegar aqui, ó. Se teve multa ou se teve juros. Deixa eu ver qual que é o campo lá. Então, no caso dele aqui, ele tem um campo chamado, ó, juros e desconto, ó, M e N. Então, eu venho aqui no juros, ou na multa, né? Ó, vamos por aqui, ó, juros é o M, tamanho 100 e o arquivo é XLS. Desconto é o N, tamanho 100, arquivo também é o XLS. Agora deixa eu ver o valor da baixa aqui. Um que eu não informei é a série e parcela, ó. Então vamos dar uma olhadinha lá na parcela. Ó, a letra C, tamanho 100, tá? Outra coisa que a gente criou aqui também, por alguns arquivos que está vindo para a gente, que não está tão completo assim, aqui dentro a gente criou assim, ó. O nome, por exemplo, é o nome lá do fornecedor, tá? Então, vamos pegar o nome aqui, ó. O nome é a razão social, né? Então, vamos pôr lá, que é o F. Tá aqui, ó. Tá, ó. Então, o nome é o F. Porém, por experiência aí nossa, a gente criou um campinho chamado nome completo, complemento, né? Porque, de repente, tem uma informação num campo e eu preciso complementar esse nome que está num outro campo. Então, primeiro ponho o nome e depois o nome completo e eu vou e busco aquele campo lá para complementar. O que o sistema vai fazer? Naquela linha do nome, ele vai somar primeiro o nome, dá um espacinho, mais o complemento. Tá? Outra coisa que a gente fez é a questão do histórico. Eu tenho o histórico que eu quero colocar o número da nota, que é um campo, mas eu preciso complementar com uma descrição, com a razão social do CNPJ, do fornecedor lá. Então, eu primeiro ponho o histórico e depois o complemento em forma aquela linha do complemento. Tá? Então, a gente criou. Deixa eu mostrar um outro exemplo de um arquivo aqui, ó, que a gente está fazendo de um cliente, ó. É um cliente chamado Novo Mundo, que é um escritório. Tá, ó. O cliente do escritório mandou um arquivo dessa maneira, ó. Tá? Então, ele enviou, ó. Com o fornecedor é um código, ó. O nome do fornecedor não tem. O que eu estou pegando? Essa letra H aqui, ó. A coluna H. Documento eu tenho, o valor eu tenho e o vencimento eu tenho. Né? Aí o que o escritório falou? Fabiano, faz o seguinte. E o banco aqui, ó, por onde pagou eu tenho. Né? Então o que ele falou? Eu queria que você somasse número do documento com lote, ó. Então a gente tem lá que é o documento, né? E o documento complemento. Eu tenho aqui o nome, né, que é o fornecedor, e o nome complemento, por exemplo. Então eu pego aqui, ó. Tá? Então, por causa desse tipo de arquivo, a gente criou essas funções. Beleza, então. Vamos voltar lá. Bom, aqui então no Efica, a gente criou o layout do cliente e no momento que vai criando o layout, a gente salva ele aqui, ó, tá? Não pode esquecer de salvar. Se eu fechar a tela, eu vou perder esse layout aqui. Então, eu fiz o contas a pagar, clico no disquete para salvar,
fiz o contas a receber, clico no disquete e vou clicando para salvar essa telinha aqui. Vamos falar um pouquinho agora mais nível de suporte, tá? No momento que eu salvo aqui, ó, o sistema, lá na unidade C, pastinha aqui, ó, Windows, pasta Exactus, ele cria uma pastinha chamada EFICA, e dentro do EFICA ele vai criar aquele CNPJ que a gente cadastrou lá, ó. E dentro do CNPJ eu tenho o INE do contas a pagar, nesse caso, e eu tenho o INE do contas a receber. É aqui dentro que ele vai armazenar aquele layout ali que a gente fez. Tá? Então, isso é importante, que se precisar dar uma manutenção ou ver o que está acontecendo, em vez de abrir o EFICA, eu posso abrir o INE. Tudo que ele está fazendo, né, o momento que salvou para importar o arquivo lá, o sistema também cria um log. Tá? O que é o log? Se deu erro, se eu acessei, se eu não acessei, que horas eu acessei, ó. Tá, ó. Outro log, ó. Se a conexão abriu, se a conexão fechou, se deu algum erro. Então ele registra também um log. Porém, aqui no EFICA, nessa telinha chamada aqui, ó, principal, ele vai trazer os erros aqui, ou então se deu tudo ok também, tá? Esse log é aquele que grava ali na pastinha do EFICA na unidade C. Ah, isso o cliente não precisa saber, é mais aqui nossa função de CA e suporte, né? Tá? Então, só para lembrar, ó, dentro do cliente lá na ponta, a gente criou então um layout. E aqui eu fui lá e mandei buscar naquele caminho que eu queria, ó. Protec, contas a pagar. Vou pegar aqui, ó, contas a pagar, ok. Dou um atualizar e salvo aqui, ó. Tudo bem aí, pessoal? Entendido? Tranquilo. Ok. Foi? Mais ou menos? Beleza. Fácil, Então tá. fácil. Fácil, né? Você fazendo o negócio é pouco para você fazer, já percebi. Fabiano, Sim. aquele valor lá em cima, lá o terceiro, lá que lá é o valor pago, né? Não é o valor do coisa, não é? Então, Não é aí que eu coloco o valor, esse é o valor que eu paguei, né? A duplicata Então, que eu tô esse é o, buscando uma informação já paga para mim contabilizar, né? isso. Mas aí Porque Hã? eu já explico então o que é esse valor, tá? Tá. Tá. Mas assim, ó, o campo valor é o valor do título, né? Então esse arquivo que eu mostrei, ó, nele tem um campo de apagar e tem um campo chamado pagos, que é a baixa, Pago. né? Que tá aqui, ó, pago, ó. Naquele outro arquivo que eu mostrei, ele não tem pagar pago, ele só tem o valor, né? Então eu Então você vai pegar considero o ele pagar mais os juros isso, e vai gerar o valor. nesse arquivo aqui, ele veio a nossa BMW, né? Vamos falar assim. É um arquivo bem completo. Né? A maioria não tem esse grau de informação, juros, desconto, né? Ele só vem Entendi. só o E aí valor. você pode configurar para ele somar vários campos ou não? Não, ele soma só aqueles campos de nome, de histórico. Vamos pegar ali. Pega lá. Tá, ó. O nome, né, que ele tem aqui, ó. Ah, tá. O nome eu acho que não foi colocado aqui, tá, ó. Ele tem, ó, o histórico e mais histórico complemento. Tem embaixo lá, ó. Nome, tá nome, aqui, ó. complemento. Nome e nome complemento. E número, ó, número com número complemento. Então são esses três que somam. Então aí no caso do valor, se a gente pegar um arquivo que não tenha, só tenha o apagar e só tem o outro, a gente tem que escolher qual que é puxar. No caso do valor. Aí não, é que aqui tem que ter um campo chamado baixa. Vocês estão vendo aí, não, né? Eu tô aí, ó, série, aí não tem baixa, juros, histórico.
Mas eu acho que ocultou o campo aqui, ó. Como criou o número, né? Esses campinhos, eu acho que ele ocultou aqui, ó. Mas tem um campo chamado baixa, que tem que informar o valor da baixa. Entendi. Tá? É que não tá aparecendo aí pra gente. Tá aparecendo aqui, mas assim, esse é o valor do título e tem um campo, ó, caixa barra banco, pagamento. Esse aqui é por onde pagou, se tiver no arquivo. Certo. Tá? Sim. E o outro caso é, se tem a baixa, eu informo aonde que baixou e qual que é o valor da baixa. Tá? Bom, esse arquivo aqui eu não vou conseguir importar porque não tem a baixa. Vamos pegar de uma outra empresa aqui que eu acho que está até pronto, ó. Deixa eu pegar aqui o CNPJ da empresa. Eu não lembro o CNPJ da empresa, ó. O que que eu faço? Eu sei que a base é essa aqui, ó. Já me trouxe o CNPJ, eu pego ele aqui. Vou lá no EFICA e ponho o CNPJ do cliente e mando logar, ó. Ok, faço o teste, ó, ele trouxe outra empresa para mim, ó. Tá? Vou lá no menu arquivos. E aí ele vai estar o layout. Tá, mas tem um errinho aqui, mas tudo bem. Bom, então, montou o layout, né, o caminho do arquivo está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mandar sincronizar. Né? Quando eu mandar sincronizar, o sistema automático vai ler esse arquivo, vai ver esse layout que a gente montou e já automático ele vai puxar lá para dentro do Eficatus. Tá? Então, aqui dentro do Eficatus, ó, vamos acessar lá aquela base do cliente. Se eu entrar aqui no financeiro, ó, o Eficatus, quando fica, acho que 5 minutos sem usar ele trava, tá? É igual o banco, né? O banco, você ficar um tempinho lá sem usar, você não... ele manda logar de novo, que é o mesmo caso aqui. Então, ó, aqui no menu financeiro do cliente, se eu entrar aqui no contas a pagar e mandar fazer um filtro aqui, ó, automático, ele vai puxar toda a movimentação. Ó, vou pôr todos os registros. Tá, ó. Ele vai trazer toda a movimentação que está lá naquele arquivo em Excel. Esse cliente, por exemplo, ó, 142 registros. Ó. Tem um outro cliente nosso aqui que está usando, ó, começando a usar, tá? A gente está ajudando ele a implantar. Se eu entrar aqui no financeiro contas a pagar, por aqui, ó, todos os registros e filtro, né? Então, Fabiano, depois que eu fizer o layout lá no cliente, configurar, automaticamente ele já tem o Eficatus, tudo que ele colocar lá já vai estar aí no Eficatus. Já vai estar no Eficatus. Então, ó, só para a gente entender, um mês de um cliente aqui, ó, são 729 mil lançamentos que o cliente vai deixar de fazer. Então, para ficar assim, uma regra, o Efica lá no cliente, configura lá. A primeira coisa que ele faz é subir o arquivo dele, convertido já no padrão do Eficatus. Aí depois do Eficatus, ele joga lá no escritório pro padrão do top. Do sistema
do top ou do concorrente, no caso. Isso mesmo. Então, entenderam aí, Liba e Eduardo? Tá? Então, só resumindo aqui, ó. O Eficatos, então, o Efica, a gente instala no servidor do escritório e instala lá na máquina do cliente. Isso. Na máquina do cliente, a gente vai pôr o CNPJ dele, vai vir no menu Arquivos e criar o layout para o contas a pagar, receber, etc. E vai mandar sincronizar. Nesse arquivo... Só entra aí no extrato bancário, é a mesma coisa? O extrato bancário, eu não tenho configuração para ele. O extrato bancário é o que o cara manda, o banco. Isso, tá? Vamos pegar aqui, ó. É o extrato aqui, ó, em OFX, que lá todos os bancos têm o OFX, né? Tá. Então, o que eu faço? Eu só direciono a pastinha. Tá, e esse documentos e anexo, o que seria, Fabiano? Esse documentos e anexo seria um arquivo, ele está em teste ainda, tá? Mas, por exemplo, o cliente não quer fazer o layout, ele não quer ficar colocando a pastinha lá, salvando o arquivo na pastinha. Ele fala, ó, eu te mando o documento e você pega. Então, a ideia aqui, ó, então manda por aqui mesmo, eu pego aqui e faço o trabalho. Tá? Em vez de ele mandar por e-mail, mandar por aqui. Ou então, ele direciona uma pasta geral dele lá, onde que está o arquivinho dele. Aí, no caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai funcionar como se fosse um e-mail, no caso. Ele vai pegar esses arquivos e anexo e vai jogar lá na máquina do escritório. Aí o cara lá que vai ter que se virar. Isso mesmo. Aí o cara que vai ter que fazer toda a configuração. Tá? Porém, a gente fez uma mudança aqui também, ó. Se eu vir aqui como cliente e mexer nesse layout e salvar, esse layout ele salva uma cópia dentro do Eficatos. No momento que eu acessar lá no escritório, ele vai atualizar esse layout lá dentro do escritório. Entendi. Ou vice-versa, eu posso dentro do escritório fazer, porque muitas vezes o cliente não vai fazer isso aqui. Então a gente pensou, não, o escritório faz, a hora que ele salva, e o cliente acessar o Efica, automático ele atualiza aqui. Né? Então esse layout, indiretamente, ele vai ficar salvo lá dentro da web. Entendi. Quem atualizar e salvar, o sistema, toda vez que acessa o Efica, ele vai lá na web checar se esse layout está lá e já atualiza aqui. Para os dois estar conversando a mesma língua. Eu creio que para nós o ideal é isso daí, já fazer essa configuração dentro do escritório, né? E já dentro do escritório e o cliente já mandar o arquivo já prontinho, entendeu? Isso. Então, ó, pensando nisso aí, tá? Até talvez alguém fala, não, isso aí está atrasado um pouco. Não é que está atrasado, é porque a experiência, né? A gente vai implantando, vai pegando o dia a dia lá. Então, assim, ó, pensando nisso, essa então aqui, só para entender, é a versão do cliente, tá? Lá na ponta. O escritório que a gente está implantando aqui, que é a Protec, ele falou, olha, eu tenho aqui no meu escritório 450 empresas. Das 450, a ideia é pôr nos 450. Porém, ele falou, ó, uns 300 clientes vai me mandar o arquivo. 150 eu ponho na ponta, mas 300 vai me mandar o arquivo. E aí, o que eu faço? Então, vamos pôr aqui, ó, o CNPJ do escritório, que está lá no servidor do escritório, ó. Login, ok, testar conexão, ok, ó. Então, eu tô aqui, ó, logado agora no escritório, a visão do escritório. Bom, aqui embaixo, ó, ele muda um pouquinho, que ele traz aqui, ó, área exclusiva do escritório de contabilidade. Qual que é o local que está o top, ó? Então eu vou selecionar aqui, ó.
Bom, o meu top tá aqui, ó, no Exauim, ó. Tá? Vou dar um OK aqui, ó. Bom, e aqui embaixo ele vai aparecer o meu escritório e a lista dos 450 clientes lá vai aparecer aqui. Tá? Porém, eu quero configurar no escritório e não lá, ou eu quero configurar aqui, mas que ele pegue lá. Então, eu dou 2 cliques aqui, ó, na empresa do cliente, ó. Tá? Dei 2 cliques, eu venho aqui no menu Arquivos. E no menu Arquivos, ele vai trazer aqui para mim, ó. Empresa, cliente do escritório. Ó, lembra aquele layout que a gente montou? Certo. Agora há pouco, ó. Ó, ele trouxe aqui para mim, ó. Cria um campo aí, põe aí, ó, série parcelada aí. Aí não vamos entrar lá, vamos ver. Série, vamos pegar aqui, ó. Tem número complemento? Não, né? Isso. Vamos pegar aqui que o número complemento seja o A. Isso. Ó, 100. Ó, XLS. E vou dar um salvar. Beleza. Tá? Então, se eu vir aqui, logar como Protec e vir no menu Arquivos, ó, Protec não tem layout. Certo. Se eu vir aqui e logar 2 cliques naquele cliente, ele vai estar aqui, ó, empresa do cliente e o número complemento que a gente colocou. Beleza. E se o cliente, a hora que o cliente entrar lá, vai estar isso daí. Tem que estar isso aí. Vamos até testar, Beleza. tá? Só rapidinho aqui, vamos testar aqui, porque a gente está mexendo muito no EFICA. 00184. Login aqui, ó. OK. Testa a conexão. Arquivo. Ele não atualizou aqui, ó. Entendi. Então, tá com... Deixa eu fechar o EFICA. Pode ser isso também, tá? Mas a ideia é boa, Fabiano. Se funcionar, melhora. É que a gente incluiu aqueles campos ali também, viu? Incluiu ontem ali os complementos. OK aqui. Aí o antivírus. Beleza. Ele não atualizou, tá? Então é um probleminha aí. Ele atualizou indo para o escritório, mas não atualizou vindo do escritório, tá? Que é o que realmente acho que vai funcionar, né? Mas tá bom, isso aí a gente já põe para corrigir agora. Bom, vamos voltar lá no cliente então. Lá no escritório, tá? Ok. Vamos logar aqui, ó. Opa. OK. Então, beleza. Então, eu venho aqui no sistema. Vamos testar a conexão aqui. Vamos fechar e entrar de novo. Então anota aí, Fabiano. Não, já anotei. Pois qualquer coisa você fala com o Garcia, que ele agiliza isso, viu? Certeza. Não, a gente tá focado. Você conhece o Garcia, ô Liba? Conheço. Você fala com ele direto lá? Qualquer coisa, se precisar, só ligar lá, viu, Liba? Falar. Pede pra falar com o Garcia. Não falo com ele direto, não falo nunca com ele. Eu acho que então ele tem problema com você. Outro dia, vamos lá, Fabiano, vamos lá. Atrás de mim, eu não atendi ela, viu? Não tô atendendo mais.
Outro dia a Cleide ligou 4 vezes atrás de mim, eu não atendi ela. Não faz isso com Eu a não tô Cleide, atendendo não. um negócio do Exacos, não. Ó, Quando põe Cleide, 4 3 aqui, Amarildo. eu já não atendo mais. Ó, Cleide, Amarildo, Fabiano, Fabinho, esses caras é os Highlander da. O marido acho que ele tá ficando meio doido, cara. Outro dia eu fiz um chamado lá, ele colocou bom dia e mandou de volta pra mim o chamado. Então o que significa o bom dia lá? Esqueceu do resto. O que Tá com significa o saudade. bom dia? O que eu faço com o bom dia? Ele tava com saudade. Responde pra ele, tô tentando, Amarildo, ter um bom dia. Tá? Então, só voltando aqui, ó. Informou o caminho e o layout, né, ó. Então, eu sempre lembrar que quando é lá no escritório, eu tenho que dar 2 cliques aqui, ó. Aqui no menu arquivos, dá uma olhadinha se é o cliente lá que deu os 2 cliques para ver se é o layout correto, tá? Para ver se tá na empresa correta, né? Senão tá numa empresa achando que é na outra e dá problema. Bom, então mandou sincronizar, ele vai pegar esses arquivos que informou aqui e vai puxar para dentro do Eficatos. Tá? Bom, quando a gente manda sincronizar aqui, ó, esse botão aqui, o sistema tem 2 funções. Uma que é subir o arquivo, né, para o Eficatos, e a outra que é descer o arquivo para o top, conforme colocou aqui nas configurações, ó. Entendi. Beleza, então. Isso é o Efica, tá? É a parte de instalação e configuração. A partir daqui, o que a gente faz? Entrou a segunda empresa, vai lá no site do Eficatos, cria lá a segunda empresa, normal aqui, ó. Coloca que é Efica, quem que é o escritório e coloca que é o projeto do Efica, né? Uma observação aí. Bom, o pessoal do contrato em 32 horas vai liberar, 30 minutos, 2 horas. Automático ele recebe a senha, tá? E esse login e senha instala lá na máquina do cliente, caso for instalar. Se é o escritório que vai fazer, então o escritório não precisa mais se preocupar. Quando ele acessar o Efica novamente, vai aparecer a segunda empresa aqui para ele. Ele vai dar 2 cliques na empresa, vai no menu arquivos e vai configurar o arquivo e redirecionar a pastinha aqui, ó. Tá. Essa é a função do Efica, tá? Bom, agora vamos fazer a outra parte, que é a parametrização para o negócio funcionar, tá? Lá no top, no caso. Não, o top, você não tem o que mexer lá no top, você só vai importar o arquivo, tá? Bom, entendi. O que você vai configurar agora o quê? O outro sistema ou não? Então, o que tem que fazer? Eu vou entrar aqui no Eficatos, na área do contador, entendi. Como escritório contábil, né? Certo. Suporte. Vou entrar com o meu usuário e senha aqui. Tá, ó, vou entrar na área do contador. E na área do contador, eu tenho aqui, ó, eu estou acessando o escritório, ó. Eu tenho o financeiro do escritório, que eu posso até usar o financeiro aqui, né? Etc. Então, eu vou clicar aqui, ó, naquele cliente que eu quero parametrizar, ó. Entrei no cliente, vou dar um atualizar, só para confirmar. Dentro desse cliente, eu vou entrar aqui, ó, importação de plano de contas. Então, eu vou entrar lá no top, pegar o plano de contas dele, se é 7 ou 9 dígitos, ou 16 dígitos, ou Tratactus, e vou gerar o plano em arquivo TXT. Lá no cadastro, plano de contas, tem lá exportação,
layout exatos lá na contabilidade. Exporto o plano, vou vir aqui, ó, escolher o arquivo, busco onde está o plano e vou importar esse plano para cá, ó. Então, esse aqui é o plano da Exato. Se for um sistema de concorrente, é o mesmo procedimento. Mesmo procedimento, porém tem que ser TXT, tá? Ok, então. Bom, importando o plano, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui dentro do sistema... outro detalhe. Centro de custo. Pode ser que o plano do cliente lá é um plano que tenha centro de custo, a classe 6. Nesse caso, eu tenho que digitar porque o top não exporta. Então eu tenho que vir aqui. Se a administração é o 01, eu ponho aqui, ó, 01 administração e gravo, né? Se é o 02, se é o 03, ó, o 11. O mesmo número e o mesmo código do contábil eu faço aqui na área do contador. Porque então esse é eu o tenho plano... que fazer o plano de conta e o centro de custo. E o centro de custo, se tiver centro de custo, tá? Beleza, então. Agora, vou criar, então, o caixa e banco. Certo era eu ter criado antes, tá? Antes de importar o arquivo, porque senão ele vai dar um erro que não tem caixa e banco cadastrado, né? Tá? Então, eu venho aqui, ó, vou editar o arquivo, e nesse cliente ele tem banco, ó, ST, ó, é um banco dele. O que eu fiz aqui no Eficatos? Eu vim aqui, ó, criei um banco chamado ST, ó. Botei a conta contábil dele e disse onde a agência conta, ou põe qualquer número aqui, ó, tá? Entendi. Fui lá no arquivo, ele tem aqui, ó, 10408, ó, ele tem o CX, ele tem N códigos aqui, tá? Então, esses códigos, eu pego essa mesma nomenclatura que está no arquivo, ó, e vou informar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Aquele 10408, ó, tá aqui, ó. CX também tá aqui. E nele eu vinculei o plano de contas. Então, antes de importar o arquivo, eu tenho que fazer isso. Antes de importar lá o plano de conta, você tem que criar os bancos, o centro de custo e aí depois o plano de conta. Não, eu posso isso? até, eu posso, não, eu importo o plano, né? Então, eu criei a base do cliente, eu já entro aqui na área do contador, importo o plano de contas dele, eu já digito o centro de custo que tem, edito o arquivo e já olho aqui no arquivo qual que é o caixa e banco que ele tem. Aí dentro do caixa e banco, eu já amarro qual conta contábil também. Entendi. Entendeu? Isso daí você faz tudo antes de importar o arquivo do cliente. Antes de importar. Tá? Como eu preciso, por exemplo, esse arquivo tem caixa e banco, entendeu? Entendi. Ele tem a baixa junto, então eu preciso cadastrar ele. Para cadastrar ele, eu tenho que ter o plano e o centro de custo. Entendi. Tá? Então, primeiro importa o plano, depois cadastra o caixa e banco, depois põe centro de custo, né? Isso. Bom, feito isso, eu vou fazer agora a regra contábil. Eu posso até importar o arquivo agora, tá? Posso importar, não tem problema. Mas eu venho aqui, ó, e crio regra contábil. O que é essa regra contábil? Eu vou dizer para o sistema o seguinte, ó. Compra de material elétrico. Quando eu tiver um fornecedor de compra de material elétrico, qual que é a conta devedora, qual que é a conta credora e o departamento, né, o centro de custo. Então, eu posso já vir informando aqui, ó. Eu tenho lá um fornecedor de material de limpeza. Qual que é a regra contábil? Tá? E assim, ó, eu venho fazendo para todo o sistema. Ó, pagamento tarifa bancária, manutenção predial, manutenção de software. Vou criando toda a regra contábil para o meu escritório. Ok? Entendido nessa parte? Ok. Beleza, então. Bom,
Feito isso, né, quando eu importar o arquivo, automático ele vai criar o fornecedor ou o cliente e automático ele vai me gerar o contas a pagar ou contas a receber. Então, o que eu teria que fazer? Ir lá no cadastro do fornecedor e amarrar essa regra contábil lá. Tá? O que a gente fez para facilitar aí? Ó? A gente criou essa telinha chamada manutenção de cadastro contábil. Nessa tela de manutenção, ó, todo arquivo que eu importar, ele vai trazer quem que é o meu fornecedor, ó, ou o meu cliente. Bom, esse fornecedor aqui, ó, a Cor da Terra Produções. Ele é um fornecedor do quê, ó? Ah, é material de limpeza? Eu amarro aqui qual que é a regra contábil. A distribuição, ele é material de esportivo, ó. Amarro a uma regra contábil, que dentro dessa regra contábil eu tenho um lançamento contábil. Tá? Digamos que eu fiz toda a regra contábil. Ó. Só lembrar que ele está paginando aqui, tá? Ó. Tá. Então, eu importei o arquivo do outro mês. Antes de qualquer coisa, eu vou entrar nessa tela e ver aqueles que estão em branco, ó. Então, são fornecedores novos. Então, o que eu vou falar? Ah, e esse cara da gráfica aqui, ó. Eu vou entrar aqui e vou dizer, ah, o cara é uma, sei lá, manutenção, serviços aqui, ó. Né? Vamos por aí que ele é uma manutenção de serviços gerais, ó. Tá? Antônio Carlos, ó. Eu vou fazer essa vinculação. No terceiro mês, eu venho, entro nessa tela na hora que eu importar, vejo se tem alguém em branco e preencho. Se não tiver, para mim, ótimo. Eu não tenho que mexer mais nada aqui. Então, aqui nessa tela, eu vou vincular, ó, a regra contábil para aqueles fornecedores que vão aparecendo. E se eu quiser, eu posso também amarrar qual que é a conta contábil do meu fornecedor aqui, ó. Né? Ou ele leva pelo CNPJ, ou eu amarro a conta contábil do fornecedor lá do plano de contas. Venho amarrando uma por uma. Que aí ele vai debitar lá a despesa, creditar fornecedor. Tá? E assim, então, vem fazendo. Esse é o trabalho que o contador vai ter todo mês. Ele vai pegar o arquivo, vai importar o arquivo, vai entrar nessa tela, ver se essas duas colunas estão preenchidas. Se tiver alguma em branco, tem um filtro aqui, ó, falta informar, ó. Então ele vai trazer aqueles que falta informar e ele vai preencher. No momento que coloca ele aqui, ó, o sistema não tem nem botão de salvar nessa tela, tá? Ó. Já preencheu, automático ele já fica aqui. Se eu fechar o sistema e entrar de novo, ele vai estar já preenchido esse pessoal aqui. Bom, o que o sistema fez? Isso daí, Fabiano. Oi? Isso daí é um trabalho que o contador vai ter que fazer antes de importar do Eficatus pro top, vamos dizer assim. Isso, antes de importar do Eficatus pro top. Tá? Então, assim, ele pega o arquivo, ele já importa. Ele olha nessa tela. Tem preenchido? Tem. Então, está pronta a contabilização dele. Porque lá na regra contábil, ele já disse o que debita e o que acredita. Entendi. Né? Se ele debita sintético, ele põe lá na regra contábil a conta sintética. Se ele faz analítico, ele vem aqui e põe a conta contábil analítica. Eu acho que a maioria é sintética, não sei se... Não, mas ainda tem bastante que tem lá fornecedor a fornecedor, né? Tá? E por que a gente criou esse campo? Porque o top, quando é CNPJ, o top vai lá no plano de contas e amarra o CNPJ lá na conta contábil. Só que se eu implanto num cara que é da domínio, eu tenho que trazer, porque a domínio, não sei se ele também entende que o CNPJ é do plano, né?
Então eu tenho que vir aqui e criar a conta, ó. Tá? Entendi. Beleza, então isso daí é mais no caso de... essa conta contábil aí é mais no caso de sistemas de concorrente, né? Isso, tá? Mas eu tenho cliente que, assim, um plano de contas é uma coisa, outro plano é outra, e aí eles pediram, ó, cria aqui a conta do fornecedor porque eu quero colocar. Então tá bom, a gente criou. Bom, feito isso, o que o contador vai fazer, ó? Ele vai entrar nessa tela chamado conciliação contábil, ó. Então, ele foi lá, importou o arquivo, ele olha na manutenção para ver se tem algum em branco. Se não tiver, ele já vem para a tela de conciliação contábil. Aqui ele vai fazer um filtro, onde o sistema vai trazer todos os lançamentos, ó, que existe a regra contábil. Aqueles que não têm regra contábil não aparece aqui, tá? Ah, desculpa. Aquilo que importou vai aparecer tudo aqui, ó. Independente se tem regra contábil ou não. No nosso caso, ó, o que o sistema traz? Se é um lançamento de entrada ou saída, o número do título, a ordem, né, a parcela, descrição, né, o fornecedor ou o cliente, tá? Emissão, vencimento e valor. Aí ele traz a coluna devedora, a credora e seus departamentos, ó, caso tenha centro de custo. Ok? Bom, aqui para baixo, ó, pode ver que tem vários lançamentos lá que eu não fiz o parâmetro aí, né? Da regra contábil. Então, só para entender nessa tela, ele traz, ó, os lançamentos de provisão e já traz os lançamentos da baixa. Tá? Aí vocês vão falar assim, ah, mas e aqueles lançamentos que o cara não quer provisionar? Então, de qualquer maneira, o sistema ele vai trazer a data de emissão e também vai trazer a data da baixa, se tiver. Se ele fala, não quero contabilizar a provisão, então ele não tica aqui, ó. Ele não concilia. Ele só vai ticar, ele até pode conciliar. Por exemplo, ó, esse lançamento aqui, ó, emissão do 4, vencimento 10/6, R$ 1.182, ó. Debitou, creditou, faltou aqui o departamento, né? Tá a contrapartida dele aqui, ó. Foi baixado lá no banco ST no dia 10/6, no valor de 1.182, ó. Tá? Então, concilio ele aqui, ó. Vou para o próximo lançamento. Aqui dentro, então eu vou conciliando, ó, lançamento a lançamento. É isso que o contador vai fazer. Então ele vai importar o arquivo, vai entrar na tela de manutenção, ver se tem algum em branco e se tiver, preencher. Em seguida, ele vai fazer a conciliação aqui. Aqueles que tiver marcados aqui, ó, nesse período aqui que ele filtrou, ele vai marcar aqui, ó, exportar conciliados, ó. Então, o que ele quer exportar? Ah, ele quer exportar lançamentos de provisão, se quiser, e lançamentos de baixa. Qual que é o caminho, ó? Aonde que eu quero salvar o arquivo? Então, o sistema automático, ele vai salvar nesse caminho aqui, ó. Tá, ó. Né, ó, Exauim, Contábil, ó, INTG, e vai criar essa pastinha aqui, ó. Tá? Então, aqui ele vai trazer o nome do arquivo, ó. Arquivo, você pode pôr um nome aqui qualquer. Provisão, por exemplo, ó. Tá? E aqui é a baixa, pode pôr qualquer nome. Qual que é o período que quer exportar? Então, clicou no botão exportar, ele vai gerar esse arquivo aqui, lá para dentro da pastinha do top. Tá? Bom, quando ele gerar lá no top o arquivo, por enquanto tem que acessar lá no top, lá no importação de arquivos, lá layout exactos,
e importar esse arquivo lá. Tá? A gente está estudando uma maneira aqui com o pessoal do Top para ser igual o eBusca. Na hora que entrar, tiver arquivo lá, o sistema dizer, ó, existe arquivos a serem importados. Deseja importar, sim ou não? Tá? Então a programação do Exact está vendo isso aí para fazer. Então, porém, eu entro lá hoje e tenho que executar a importação, tá? Bom, aqui no histórico, a gente está criando ainda, não está pronto, a ordem de como que o contador, né, quer montar o histórico dele. Primeiro, ele vai já automático levar assim, ó. Primeiro o CNPJ, depois o nome, depois o número e depois a ordem. Né? CNPJ ou CPF. Hoje, o Eficatus está levando dessa maneira para o top. Mas a ideia aqui, ó, é criar um descritivo para o cliente dizer, bom, primeiro eu quero nome, depois eu quero número, ou primeiro eu quero número, segundo a ordem, terceiro nome. Tá? Então, a gente está, nesse momento, criando essa ordem de o contador que escolhe lá. Tá? Porque na implantação que a gente está fazendo, o cara não gostou dessa histórico padrão lá na contabilidade. Ele quer criar, botar a ordem que ele quer escolher. Então a gente está desenvolvendo isso aí. Tá? Bom, caso aqui, vamos só voltar na tela da conciliação, né? Importou lá o arquivo e está contabilizado. Ó. Esse arquivo aqui, ó, né, esse lançamento, faltou o departamento. Ó. Eu preciso corrigir esse lançamento aqui. Ó. O que eu vou fazer? Dou 2 cliques nesse lançamento. Automático, o sistema vai me levar lá na telinha do contas a pagar do Eficatus. E a partir daí, ó, eu vou entrar então nesse lançamento número 1 aqui, ó. E aí eu vou informar o centro de custo, eu vou alterar valor, eu vou alterar histórico e vou salvar para corrigir o lançamento. Tá? Por que disso? A gente tem um cliente que a gente deu toda a razão para ele, aonde ele falou assim, Fabiano, esse valor de R$ 1.182 aqui, ó, na nota, uma parte dele é uso e consumo e a outra parte é industrialização. São contas contábeis separadas. Como lá na nota, lá no financeiro, lá, a gente não sabe o que é, então a gente abriu a opção aqui de rateio para o contador vir informar o que ele quer fazer aqui dentro. Então ele pode pegar aqui e dizer que é R$ 500 para essa conta, salvar aqui, ó, e ir para o segundo lançamento e fazer o que ele desmembrar a forma que ele achar melhor aqui. Tá? Então, nesse momento que ele está desmembrando, automático, lá na conciliação contábil, também vai sofrer uma alteração aqui, ó. Tá? Bom, aí, a partir daí, terminou, ele exporta aqui, né, concilia, exporta os conciliados e vai lá no top e faz a importação. Se tiver algum lançamento que esteja errado, que precise fazer a correção, a gente criou um botãozinho aqui, ó, chamado desfazer exportação, ó. Por quê? Na hora que cria esse lote, né, ó, houve uma conciliação e clicou na exportar, internamente no sistema ele criou um lote. Então, esse lote ele armazenou ali. Se eu tiver que fazer alguma correção... e outro detalhe. Ele também vai bloquear o lançamento. Tá? Se eu tiver que entrar lá no contas a pagar e alterar esse lançamento,
o sistema não vai deixar. Entendi. Tá? Porque foi exportado. Por quê? Eu tenho que desfazer esse lote. Tá, ó. Ah, é um lote de provisão ou é um lote de baixa? Ah, é o da baixa. Então ele vai trazer aqui, ó, qual é o lote. Isso aqui é novo, tá? A gente está testando também. Então eu vou pegar qual que é o lote que eu exportei e vou desfazer o lote. Vou lá, arrumo o que eu tenho que arrumar, concilio de novo o que eu tenho que conciliar, exporto e importo lá no top. Tá? Então eu tenho que vir desfazendo o processo também. É só cuidar aqui, orientar bem o cliente, que se eu tiver que desfazer o processo, eu não posso esquecer primeiro de ir lá na contabilidade e desfazer o lote importado lá. Tá? Porque se eu desfaço aqui, arrumo aqui, importo de novo lá, ele vai duplicar lançamento lá. Né? Porque daí lá o cara vem aqui na hora de exportar, ele mudou o nome do arquivo, aí vai dar duplicidade lá, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente está pensando uma maneira mais automática, né? A hora que tiver todo mundo usando o Top Banco também, o processo vai ser mais simples, tá? Bom, então assim, ó, o projeto do Efica Eficatos basicamente é isso aqui, tá? Um detalhe aqui, ó, que eu não falei, que eu preciso que vocês saibam. Quando a gente criou a base do cliente lá no Eficatos, tá? Vou entrar agora na base do cliente do escritório. A gente ainda não fez, tá? Ó, mas a gente tá... Daqui uns dias já sai na programação. Lembra lá a questão do plano de contas? Eu tenho aqui, então, na área do contador, ó, o plano de contas que a gente importou, né? Tá? Eu tenho que entrar na empresa 23, que é a minha empresa do cliente, entrar no menu administração, empresa, parametrização contábil e dizer para o sistema, ó, contabiliza, o plano é 79 ou 16, se usa centro de custo, se contabiliza sintético ou analítico e quais são as contas contábeis de juros, multas recebidas, descontos concedidos e obtidos, tá? Então eu tenho que parametrizar essa tela. Essa tela aqui, a gente quer colocar ela também lá na área do contador. Tá? Só que como ela é uma abinha ainda, a gente não conseguiu desmembrar ela, né? Ela não é uma tela. Para botar lá na área do contador, eu tenho que colocar a tela de parâmetros inteira. E a gente não queria pôr a tela de parâmetros inteira, queria só a abinha. Então a gente deixou para um segundo momento colocar lá na área do contador para não ter que entrar na base do cliente. Então, pegou um cliente novo lá de Efica, vai no site do Eficatos, cria o login e senha, contrato vai mandar para o cliente, o escritório já entra na base dele, vem aqui no parâmetros contábil e já parametriza esses campos aqui, faz isso uma vez. A partir daí não precisa mais entrar lá, só entra na área do contador, na base do próprio escritório. Tá? Esse é o único campo que a gente ainda não trouxe para cá, mas a ideia é trazer para cá. Certo? Beleza. Beleza. Outro detalhe também, a gente pensou aí naquele escritório, né? Essa Protec, por exemplo, ó, veja como são as coisas, tá? Ele já indicou, porque a gente também, como a gente está com um pezinho lá dentro, ele já indicou para nós 3 clientes para usar o Eficatos. É só NFE, o cara... Um é cliente dele lá de Curitiba, que ele falou que tem uma dificuldade de pegar arquivo e tudo mais.
Então a gente está, inclusive, implantando para ele lá. Tá? E ele indicou mais 2 clientes para emissão de nota fiscal e nota consumidor. Então a gente fechou com esses 3 clientes no valor de R$100. Tá? Então, assim, eu estou fazendo um trabalho de EFICA com ele, porém ele já me rendeu R$300 de faturamento. Tá? Entendi. Eu já ganhei com ele. Tem um outro escritório que a gente está fazendo também, que chama DS Contadores. A gente está com 13 clientes de EFICA com ele. Tá? Inclusive, um dos arquivos ali, né, é ele que me passou, tá, ó. Só para entender aqui, ó, DS Contadores, ó. Tá, ele me mandou os arquivos, extrato bancário, ó, quantos a pagar em TXT, então ele já mandou. Então, assim, ó, hoje ele tá me pagando 12 clientes de R$ 29,90, ele absorveu esse custo de R$ 29,90. Tá? Então, vamos falar, eu já estou tendo uma receita de R$300, porque o primeiro lá a gente colocou de graça para ele aderir nossa ideia. E ele também já me indicou 2 clientes, que um é cliente para Amplos e o outro que é cliente para o Eficatos. Tá? Esse cliente de Amplos, para ter ideia, se eu não me engano, é um contrato de acho que R$ 1.200 de mensalidade. Então, assim, ó, a gente já começou por um processo simples aí, mas já começou a colher resultado, tá? Só de estar lá no contador e estar próximo a ele lá e tudo mais. Tá? Então, assim, ó, esse cliente que indicou 3 clientes de Eficatos, que é essa Protec aqui, ó, a gente trouxe para cá também a questão da tributação, ó. Porque lá no Eficatos, o cliente vai cadastrar o produto e ele também vai fazer qual que é a tributação do produto dele. Tá? Então, pensando nesse detalhe, o que a gente trouxe para cá? Ó? Ele vai escolher aquele cliente dele, ele vai entrar na tributação desse cliente, tá? Ó, e vai, ó, ele está no cliente, ó, ele não precisa acessar a base do cliente para fazer a configuração. Ele vai entrar aqui dentro e vai dizer, bom, o produto dele é isento, qual que é esse T de CMS, PIS, COFINS, ó, tá? E aí ele só vai orientar, ó, agora entra lá no cadastro do seu produto e lá no seu produto você põe se é ST, se tem incidência de CMS ou não, se é substituição tributária, etc. Tá? Então, aqui na área do contador, a gente está trazendo algumas telas para o contador não ter que ficar acessando a base do cliente para dar o suporte. Ele entra na base dele, acessa toda a listagem de cliente dele, aquele cliente específico, e ele vai dar a manutenção devida. Então, veja, ó, a gente está passando o suporte para o próprio escritório dar. Tá? Então, a gente está pensando aí nisso também, para evitar o nosso suporte. Senão, o que o cliente fala? Não, liga lá você para o Exactus e pede para o Exactus te ajudar nisso aí. Tá? Então, algumas coisas, vocês vão ver que daqui para frente, algumas telinhas vai começar a acontecer aqui, ó. Certo, então? Bom, certo. Conciliação bancária, né? A gente está tendo um caso aí de um cliente, na verdade é um cliente da Domínio, inclusive, que lá na Domínio tem isso aí, a gente está fazendo, né? Ele fala assim, eu tenho um escritório, né, o escritório falou para nós, tá? Eu tenho um cliente meu que tem um banco dele, dá 74 páginas todo mês. E o cara tem um monte de banco. Ele falou, eu não quero digitar nada. Eu quero pegar o extrato, importar o extrato
E o sistema, eu quero apertar um botãozinho, o cara falou para nós. Ele veio aqui em Londrina e falou, ó, eu quero apertar um botãozinho. A Domínio tem esse processo, porém não é tão eficaz, né? Bom, então a gente pensou aqui no Efica. Ele vai pegar o extrato dele lá em OFX, vai dizer aonde que está na pastinha e vai sincronizar. Deixa eu até fazer um aqui, ó. Vou pegar esse extrato aqui. Vou pôr aqui, ó. Vamos dar um atualizar. Vou desmarcar que eu não quero importar esses arquivos aqui, ó. Quero só o FX, ó. E vou dar um sincronizar. Ó, não foi possível mover o arquivo para a pasta enviada, será ok, vamos dar uma olhadinha por que lá. O que o sistema faz? Ó, dentro da pastinha, ele já tem um arquivo, né? Ó, ele não deixa sobrepor. É uma maneira de avisar também que naquele mês lá eu já tentei importar o arquivo, tá? Então vamos sincronizar de novo, ó. Ele pega o arquivo e joga numa pastinha chamada enviada, ó. O que ele faz? Ó, extrato o FX ok, tá? Ó, ele já importou o extrato lá. Esse extrato, só para lembrar, o OFX, toda a linguagem de todo banco tem o OFX, tá? Existe um banco Uniprime, que é um banco aí do Santander, é um banco braço do Santander, que nele a gente teve que pegar o FX e fazer uma melhoria no arquivo, no sistema, por causa daquele layout. Mas a gente já pegou o Banco do Brasil, já pegou Santander, HSBC e Itaú, e não tivemos problema. Só esse Uniprime que teve problema. Bom, importou. Então eu vou lá no Eficatos, no escritório, área do contador, e vou aqui, ó, conciliação bancária. Então, vou escolher qual que foi o banco. Acho que o dele é esse aqui, se eu não me engano. Vou pôr o período aqui e vou filtrar. Então, ó, aquele extrato que a gente importou lá, ó, que é o mês 7, toda a movimentação do extrato trouxe para cá. Então, esse cliente que tem 74 páginas, traria o extrato dele aqui também. Tá? Bom, como ele falou que ele quer, a partir do extrato, contabilizar, então a gente está na produção criando regras, lá naquela regra contábil, vai entender assim, ó, quando tiver uma descrição de débito automático para o Banco Bradesco, eu vou debitar e creditar em tal conta. Quando tiver liquidação de cobrança para o Banco Bradesco, eu vou debitar e creditar também para tal conta. Esse processo a gente ainda está fazendo, ele não está 100% pronto, tá? Vai ser na regra contábil isso aí. Isso, então a gente está colocando lá, na verdade está um impasse, cria na regra contábil ou cria uma outra telinha? Ah, tá. Tá? Então a gente está nessa fase desse desenvolvimento. Porém, nesse caso, né, que é uma outra situação que existiu, que a gente não imaginou, então a gente está criando que esse lançamento ele contabilize em cima do extrato. Tá? Ok, então, essa é uma outra situação. Hoje, o Eficatos, o Efica, né? Quando eu trago o extrato para cá, eu tenho aqueles lançamentos que eu trouxe, que eu importei também, que veio através do arquivinho lá. Então, o sistema, ele vai trazer aqui para mim, ó, os lançamentos em abertos. Tá? Fui lá, peguei o contas a pagar, ele trouxe em aberto. Fui lá, peguei o contas a receber em aberto e trouxe para cá. Então, a partir daí, eu vou conciliar. Bom, esse cliente tem aqui, então eu vou marcar ele aqui e vou marcar ele aqui.
Esse cliente tem aqui, vou marcar ele aqui, vou marcar ele aqui, tá? Ah, mas e a liquidação de cobrança? Não tem aqui no contas a pagar e receber. Então, dentro dele, eu vou clicar nele aqui, ó, e vou dizer qual que é a contrapartida do plano de contas, ó. Então, eu vou pegar a conta lá da liquidação de cobrança e vou digitar a minha conta do plano de contas. Teve aqui, ó, uma pagamento devolução, que não é um contas a pagar e receber. Então, eu marco ele aqui, ó, dou 2 cliques e vou pôr qual que é a conta contábil, a contrapartida, porque um lado é a conta do banco e o outro é a contrapartida que eu queira colocar. Então, hoje, o Eficatos está funcionando assim. Né? A gente está criando essa segunda situação desse cara de 74 páginas. Que ele falou, não, eu 74 páginas, eu não quero conciliar nada. Eu quero é que pegue o extrato e já contabiliza de uma vez. Bobinho, né? Então, ele, né? Oi? Bobinho ele, né? Bobinho, né? Tá? Então, a gente está desenvolvendo esse processo aí também, tá? Então, caso aí um cliente perguntar para vocês, hoje eu tenho que fazer uma conciliação com o meu contas a pagar e do meu contas a receber e contabilizar aqui nessa tela aqueles lançamentos que são avulsos, tarifa bancária, liquidação de cobrança, transferência entre contas, tá? Tá? Então, a gente está nessa fase aí. Bom, então, ó, é isso aí. Bem simplesinho. Ah, muito simples. Tá? Muito simples. É que aqui, eu fico até bobo o quanto que o Liba e o Eduardo acham que isso daí é difícil. Pelo amor de Deus, uma coisa simples dessa. Mas, ó, assim... Edu, simples demais, Edu. Falando assim, ó, eu sei que é muita coisa mesmo, que a gente até aumenta um pouco a conversa aqui. Mas pega um cliente, um escritório contábil aí, põe no projeto, pode falar o nome, projeto Efica mesmo, né? Fabiano, faz uma experiência, tá? Então vamos na prática aqui. Nós pegamos um escritório lá em Barretos, lá com o Eduardo, entendeu? Que é o Carmo e o Expresso. Então, se você puder, só dessa vez, dia 21, quarta-feira que vem, às 14 horas, aí acompanhar o Eduardo, já fazer ele já implantou, já está com a senha, fazer esse primeiro, já tem o escritório lá do Carmo e já tem o Expresso, que é o cliente, entendeu? Tá. Como que tá a tua agenda aí, quarta-feira, dia 21, às 14 horas? Eu tenho um cliente para ir, mas eu desmarco com esse cliente e marco para outro dia. Ô, Du, você quer confirmar lá ou posso confirmar com o Fabiano? Pode deixar confirmado. Pode deixar? Então já deixa confirmado. Tá bom. Aí, se você quiser participar também, Liba, para acompanhar, você me leva. Não, filho, é tudo webinar. Você não vai estar lá, não, Edu? Não. Pensei que você ia estar lá. Eu queria passear. Pode ser por Skype também. Vamos almoçar então, Queria passear lá em Barreto, Não. Aí você vai para Barreto, você quer subir lá no touro, dá complicação. Dá problema. Então vamos marcar isso daí. O dia 21, aí pode ser pelo Skype, né, Fabiano? Pode ser pelo Skype. Só vou pedir, então, o seguinte, ó, não sei se já foi feito o processo aí pra gente. Isso. Quem que é o cliente? Me passa aí o CNPJ, Eduardo. Isso. Pode passar no meu e-mail daí. Tá, o CNPJ do cliente e o CNPJ do escritório. Tá. Tá, que daí eu já vou olhando aqui se a licença está liberada, se está amarrado lá a CA com o cliente e com o escritório, tá? Qual que é o seu e-mail, Fabiano?
É o fabiano@exactos.com.br. Tá? E aí tem que definir com o cliente se o EFICA fica lá no cliente ou se ele vai ficar dentro do escritório. Aí eu acho que vai ficar lá no cliente, né, Eduardo? Ela é algo que tem que ser definido porque o escritório e o cliente é no mesmo lugar. Mas as máquinas é diferente, no caso? Na mesma máquina. Não, tudo bem. Então a gente só usa uma instalação só, que é igual esse processo aqui que eu mostrei dentro do escritório. Porque na verdade, isso daí, Fabiano, é assim, o Carmo, o escritório Carmo, ele era contador desse grupo. O Expresso é um grupo lá, tem posto, tem fazenda, tem várias coisas, você entendeu? Certo. E tem frigorífico, então, aí ele abriu o escritório, ao invés de ser funcionário, ele abriu um escritório e ele fica ali dentro, entendeu? Aham. Então, só para você entender assim, o porquê que é o contador do escritório, mas seria isso. Na verdade, ele é interno lá, né? Isso. Tá, não, beleza. Então a gente... Ele tem algumas, além desse grupo, ele tem mais algumas firmas menores, entendeu? Mas, tipo assim, 80% dele é lá esse grupo aí, entendeu? Entendi. Não, tá Então, ótimo. Então tá bom. Então fica agendado aí para quarta-feira às 14 horas, então. Beleza? Tá bom? Beleza, aí... Então tá, combinado. Assim que der, Fabiano, aí você já manda essa gravação pra gente. Tá, eu vou pedir pra Ellen, pra Daniele fazer a edição, né? E aí ela editando, ela já manda esse link aí pra vocês já terem um rumo aí. Isso. Ok, então, pessoal. Beleza? Obrigado, Fabiano. Tá, obrigado aí. Dúvida não vai ter bastante, tá? Não, pode deixar. Dúvida não vai ter bastante. Não, isso é bom. E tem que ter mesmo. Até nós implantar em vários e tá bem. O 100 primeiro vai ser. Mas a hora que... a gente vai acostumando, né? A hora que implantar aí, 1, 2, 3, já pega o processo aí como que é. É que muitas vezes... Eu acho que o segredo disso, não sei aí, o Eduardo e o Liba, depois a gente passar, depois que a gente dominar essa parte aí, passar isso para o próprio contador e configurando os clientes, entendeu? Essa é a ideia. E aí, Fabiano, se você puder mandar, mesmo se for assim, provisório no nosso e-mail, tipo um checklist, tanto da implantação no escritório quanto no cliente, porque aí com isso daí em mãos, a gente já vai criando essa regra, entendeu? O escritório, fazer isso. Então você põe aí, a gente vai, aí conforme vai mudando, a gente vai alterando isso daí. Acho que seria um negócio legal isso, entendeu? Tá, hoje eu não tenho nada de... nenhum checklist montado, tá? Mas eu vou tentar montar um passo a passo. Um provisório, só pra gente, e a gente vai alterando, entendeu? A gente até mesmo usa ele para implantar, e se precisar alterar, a gente já altera e vamos fazer essa documentação, entendeu? Tá bom, combinado então. Aí depois fica para você paga depois os direitos autorais pra gente, tudo bem. Tá bom, combinado. Ô, Fabiano. É uma troca, né? Viu? Os layouts de empresa a empresa tem a gente copiar, vamos supor que tenho várias empresas que têm o mesmo software. Tem jeito de copiar layout de uma para outra ou tem que pode pegar fazendo manualmente? Então, pensando aí nesse detalhe, aqui dentro do Windows Exactos EFICA. Tá no Win lá? Então, por exemplo, aqui, contas a pagar e o contas a receber é o mesmo. Então, copia e cola no CNPJ do outro aqui, ó. Do outro. Tá. Tá, e ele já carrega o... vamos supor, e as regras também teria de fazer, como fazer isso?
Vamos supor que eu uso o mesmo plano de conta para tudo eles. Eu faço uma regra em um, o outro vai ser praticamente igual. Tem como copiar também ou não? Ó, hoje assim, se tiver esse caso, passa para nós aqui e fala, ó, copia da empresa D para a empresa X. Ah, entendi. Tá? Através do banco de dados a gente faz essa cópia. Hoje eu não tenho no sistema essa cópia. Tem solicitação para fazer, mas como a gente está correndo aí para arrumar esses probleminhas e acertar o extrato, então essa é uma segunda fase, tá? Mas você falar, ó, eu tenho aqui, você copia isso aqui para mim, daí a gente faz rapidinho aqui. Ah, beleza. Tá, mas a gente vai botar o menuzinho lá de copiar de uma empresa para outra. Ah, legal. Tá? Entendi, beleza. Porque de repente que nem eu vou num escritório aí, o cara ele trabalha com vários sistemas de terceiros e é o mesmo sistema, né? Aí já ajuda, né? Esse escritório que eu mostrei aqui, ele é um caso que ele falou, ó, o plano de contas que eu uso aqui é um plano padrão só. O histórico padrão lá, a regra contábil, ele falou assim, ó, um ou outro que diferencia, mas também é um padrão para todo mundo dentro do escritório. Então, eu queria que você copiasse para os outros clientes, né? Então, como veio essa solicitação dele, a gente botou na fila do desenvolvimento daí. Beleza. Tá? Mas já tem pedidos já. Legal. Tá? Belezinha, então. Certo, então? Tá, joia. Então tá. Agradeço aí pela atenção.